Meus amigos, nesse segundo vídeo eu quero dar continuidade ao pensamento escolástico de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele tem uma curiosidade. Ele, quando em 1243 ele entra para a ordem dos frades dominicanos. Você sabia que sua família, a família de Tomás, foi lá e sequestrou ele? Isso durou mais ou menos um ano. Em menos de um ano, depois ele voltou. Em 1245, entra na Universidade de Paris para estudar teologia. E essa curiosidade é São Tomás de Aquino. Interessante, né? Vocês sabem que em Boaventura de Bagnoregio, como eu falei no vídeo anterior, São Boaventura é considerado por Alain de Libella como o autor que deu cidadania filosófica à ideia de monadologia. O conhecimento de Deus ou teologia para São Boaventura seria uma promoção da graça divina, uma comunicação feita pelo próprio Deus, de modo que a reflexão teórica não faria sentido sem o dom da luz divina, de acordo com São Boaventura. A oração, o exercício das virtudes e a tendência a uma união de amor com Deus. O desenvolvimento dessa linha de pensamento conduzirá ao nominalismo, chegando até a postura da fé, confiança, assumida pelos teólogos da Reforma Protestante, no intuito compreensível de restabelecer o contato com Deus acima dos abusos da religião que eles vivenciaram. Vocês lembram que Lutero lutou contra a simonologia, a venda de cargos, lutou contra a venda de terras no céu. Vocês lembram disso? Os abusos da igreja, como eles condenaram. Ainda hoje, quando se fala de fé, muitas pessoas pensam, sobretudo, numa confiança, uma atitude de confiança ou de obediência cega a Deus. Para Tomás de Aquino, o conhecimento de Deus seria a irradiação da razão humana, enquanto tal das convicções da fé, bem como a construção dessas mesmas convicções pela razão do crente. Interessante. Segundo, um modo que é connatural com a razão. Ou connatural à razão. Alberto Magno, de 1200 a 1280, Alberto Magno, que foi um dos mestres de Tomás de Aquino, e talvez o principal representante da enculturação filosófica do Ocidente Latino do século XIII, que ele foi responsável. Além de conhecedor e transmissor de Platão e Aristóteles, Alberto era conhecedor da ciência do seu tempo, das fontes árabes, sobretudo Avicena e Averroes. Alberto Magno era um conhecedor profundo de todas as áreas da teologia e também da filosofia, que incluíam o estudo da ciência da natureza, meteorologia, fisiologia, zoologia, psicologia, etc. Com efeito, Alberto Magno seria um protótipo da modernidade, entre aspas, do século XIII. Seria um protótipo. Porque o século XIII, e sua discordância com a tradição franciscana, porque discordava muito do pensamento franciscano, marcar-se-ia justamente pela ênfase na importância da atividade racional para o conhecimento de Deus, chegando mesmo a produzir como que uma ordem de conhecimento diferente daquele saber ordinário característico da filosofia. Assim, a teologia, por seu objeto e por seu método, seria, como também para Tomás seria, mas para Magno, uma reflexão humana sobre a fé divina, não podendo nunca confundir-se a visão que a criatura humana tem de Deus com o dom que o próprio Deus faz de si a criatura. Numa palavra, é a razão humana que tem fé, pois é ela que considera Deus
uma resposta confiável e coerente à questão do sentido. Em virtude disso, instala-se uma relação amorosa entre a alma e Deus. Ponto e vírgula. Trata-se da, abre aspas, divinização, fecha aspas, de que falaram os pais da igreja, especialmente os gregos. A continuidade por ele mantida entre a sabedoria cristã e a filosofia não provém do fato de o cristianismo oferecer uma nova solução a problemas teóricos postos pela razão, mas do fato de que a realidade transcendente de Deus, realidade da fé experimentada no íntimo da consciência, encontra a possibilidade de ser exposta, explanada de maneira humana e coerente pela razão. Essa metodologia efetiva-se sobremaneira na Suma Teológica, na Suma Teologia. Como se sabe, embora o conjunto da obra tomasiana de Tomás de Aquino seja bem mais vasto, a Suma fornece como que uma síntese do pensamento de Tomás de Aquino, uma síntese certamente rigorosa, porém aberta, pois nela se observa o modo como o autor mudou de perspectiva na análise de muitos temas. Nós podemos perceber isso. Nesse contexto, a criatura humana recebe um tratamento privilegiado por ser criada à imagem de Deus, que a associa ao governo do mundo, a título de causa segunda. Esse é o conteúdo da Prima Pars. Prima Pars é a primeira parte da Suma Teológica. Todo o restante da obra deve ser compreendido como descrevendo em toda a sua amplitude o retorno da imagem para o seu exemplar divino. Assim, no início da segunda parte, ou da segunda parte, Tomás de Aquino situa a consideração do fim último da criação, a qual, sendo o último, é o primeiro alvo da reflexão humana. Trata-se da felicidade do homem, ou a beatitude que não pode residir senão no próprio Deus. Interessante. Para chegar a esse fim, todo o resto se constitui em meios, entre aspas, a começar pelo próprio agir humano, voluntário e livre, pelo qual o homem se orienta em busca da beatitude e se volta para ela. Na terceira pars, ou terceira parte, que teve a segunda pars, a primeira, que é a prima pars, a segunda pars e a terça pars, que é a terceira parte, São Tomás de Aquino trata do meio, entre aspas, por excelência. Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens, entre aspas, pois em sua humanidade Jesus é a via para a consecução da beatitude. Com ele, fecha-se o círculo estrutural da Suma da Teologia, o círculo que encaminha para a vida bem-aventurada a qual o homem deve chegar no final dos tempos, segundo Cristo ressuscitado. Tomás, porém, morreu antes de redigir a parte dedicada ao destino da bem-aventurança. Tomás, ele morreu, vamos ver, morreu em 1274 na Abadia de Fossanova, em Proverno, Itália. Ele nasceu em Roca Seca e morreu em Fossanova, em Proverno, Itália, em 1274. Esse é um aparato para vocês entenderem sobre Tomás de Aquino.